Oi, eu sou a Carolina e hoje vamos falar sobre concordância verbal. Concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito que ele se refere. Para o sujeito simples, é bem fácil. O verbo deve concordar com o sujeito, independente da posição que o sujeito estiver na frase. Por exemplo, Júlia trabalha aos sábados, ou, nesse mesmo lugar, tiveram início as discussões. Para o sujeito composto, a regra é a seguinte: quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural, como na frase Helena e seu cachorro foram ao parque. Exceções à regra. O verbo pode ficar no singular em dois casos: quando os núcleos são sinônimos e quando formam uma enumeração gradativa. Então, na frase a paz, a tranquilidade envolveram-no, você poderia escrever também a paz e a tranquilidade envolveu-o. Enumeração gradativa é uma sequência de ideias na frase. A angústia, a inquietação, o medo o dominaram. Ou você pode escrever também a angústia, a inquietação, o medo o dominou. Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, este poderá concordar com o mais próximo, ou ficará no plural. Foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai, ou foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, ele ficará no plural. Eu, tu e seu amigo vamos ao cinema. Tu e seu amigo vais ao cinema. Quando os sujeitos vierem ligados pela conjunção ou, o verbo ficará no singular, se a ideia for de exclusão. Se houver a ideia de inclusão, o verbo irá para o plural. Pedro ou Antônio ganhará a eleição. Amarelo ou azul são cores primárias. Quando o sujeito é formado por um pronome de tratamento, o verbo irá sempre para a terceira pessoa. Vossa Excelência leu minha carta? Vamos a mais algumas exceções, a dos verbos impessoais, que são sem sujeito. O verbo haver é impessoal quando empregado no sentido de existir e ficará na terceira pessoa do singular. Havia muitos alunos na sala de aula. O verbo fazer é impessoal quando empregado no sentido de tempo transcorrido e ficará na terceira pessoa do singular. Como, por exemplo, faz 3 anos que ela mora aqui. O verbo ser, quando indicar horas, datas e distâncias, o verbo concordará com o predicativo. Nesse caso, ele é impessoal. Exemplo, é 1 hora ou são 2 horas. Quando temos um verbo mais o pronome ser, o verbo deve concordar com o sujeito. Como, por exemplo, vendem-se casas. Mas, quando é um verbo mais ser mais uma preposição, o verbo fica no singular. Como, por exemplo, precisa-se de novos funcionários. Essas são as regras sobre a concordância verbal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Até o próximo vídeo.